O Panorama 95 discute os problemas e desafios de Caicó e da região do Seridó, com a participação de convidados especiais. No ar, Panorama Debate. Olha, algumas pessoas sem qualquer instrução estão dando entradas nos pedidos de aposentadorias e benefícios previdenciários de qualquer jeito. E isso traz um prejuízo imenso para muitas pessoas, chegando a ser um perigo diante de requerimentos mal feitos. No Panorama 95 de hoje, nós vamos conversar agora com as advogadas Carolina Leila, presidente da OAB de Caicó, Rafaela Cosme, coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Simone Sonieri, e o gerente da agência do INSS de Caicó, Gilberto Costa. Doutora Carolina, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Qual é a gravidade dessa questão? Bom dia. Olá, bom dia Marcos Dantas, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia às minhas nobres colegas, doutora Simone, doutora Rafaela, nosso nosso amigo aqui do INSS, né, Gilberto Costa. Veja só, Marcos, a gravidade é imensa e os problemas são muitos, né? As nossas colegas irão aqui, juntamente com o Gilberto, ter a oportunidade de esclarecer para a população quais são esses riscos, né? Mas o que a gente pode de pronto, né, indicar é que a OAB ela tem recebido inúmeros questionamentos. Pessoas têm procurado, né, a Ordem dos Advogados do Brasil para reclamar, né, pedindo a ajuda dessa instituição acerca de benefícios ou do uso inadequado de suas senhas, senhas que dão acesso ao INSS digital, ao meu INSS, e que tem causado danos seríssimos a essas pessoas, né? A orientação, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem como zelar pela aplicação, pela conduta da advocacia. Mas aqui nós estamos tendo um problema um pouco mais sério que isso. É como se a OAB perde o controle desse cenário, porque muitas vezes esse uso inadequado não está sendo manejado por advogados, e sim algumas situações por estagiários e por pessoas que não têm nenhuma ligação com o direito, o que maximiza muito esses riscos. Então, em posse dessas reivindicações, dessas reclamações, e por sermos cientes desse cenário, é que a gente conversou com Gilberto Costa, com os grandes nomes também da nossa advocacia previdenciária no Estado e no país, doutora Rafaela Cosme, doutora Simone Sonieri, para que a gente viesse a esse momento aqui no programa para tentar ajudar a sociedade. E aí o objetivo de hoje é justamente esse. A OAB vem com a sua responsabilidade para com o cidadão e para com a advocacia. Então a gente precisa ter controle, ter ciência do que está acontecendo para que a gente possa agir da maneira mais eficiente possível. Doutora Rafaela, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Qualquer pessoa, no caso, ela pode, por exemplo, pedir, requisitar um benefício ao INSS ou tem que ser através do advogado? Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama. Bom dia, minhas colegas de bancada, hoje aqui, doutora Carolina, Gilberto e doutora Simone. Marcos, qualquer pessoa, ela tem acesso ao meu INSS. Inicialmente é necessário fazer a sua senha do GovBR, que é a mesma senha que dá acesso aos sistemas da Receita Federal, ao sistema do DETRAN, sistema do Ministério da Saúde. Essa senha ela é única, por isso esse nome, meu INSS, né? Então, o segurado, o cidadão, ele pode entrar no sistema, cadastra sua senha junto com o seu CPF e tem acesso ali ao todo o seu histórico da Previdência, que é o Cadastro Nacional de Informações, pode solicitar benefícios de auxílio-doença, de pensão por morte, de aposentadoria, benefícios assistenciais. Ele mesmo pode fazer isso. O sistema, ele é intuitivo, mas sabemos que algumas pessoas que não têm acesso à tecnologia, ao conhecimento, essas pessoas sim precisam ser assistidas por alguém, né? Porque sabemos que a Previdência é algo complexo em relação a regras, em relação ao direito, em relação a reformas. Então, a sua pergunta sendo objetiva, qualquer pessoa pode ter acesso ao sistema e fazer os seus requerimentos, mas
quando essas pessoas não tiverem o conhecimento necessário para a utilização desse sistema, quem ela deve procurar? Ela deve procurar o INSS, ela deve procurar um advogado, regularmente, né, claro, inscrito na OAB, e também as outras entidades conveniadas. Quando o sistema do meu INSS foi criado justamente para dar fácil acesso, houve um convênio que várias entidades elas podem ser conveniadas e que estão autorizadas. Por exemplo, eu como advogada, o sistema que eu utilizo é o INSS Digital, o GERID. Então, cada entidade ela utiliza o sistema através do seu convênio. Então, é muito importante que, né, os sistemas sejam utilizados por quem tem autorização para utilizá-lo. E aí a nossa preocupação, como a doutora Kalina bem falou, é justamente a proteção de dados, o ativo mais importante hoje. Porque com essa senha você também tem acesso a bancos, né? A questão de margem de consignação dentro do sistema do meu INSS. Então, é uma senha que ela dá várias possibilidades. E você precisa ter muito... O cidadão, ele precisa ter cuidado a quem entrega essa senha. E qual é o risco de eu, por exemplo, na hora que eu preciso de uma ajuda, procurar uma pessoa que não tem conhecimento, que não está preparado para fazer esse tipo de requerimento? Vou lhe dar um exemplo muito claro, Marcos. Eu recebi no meu escritório algumas situações de pessoas que foram orientadas a recolher contribuições de INSS em valores vultuosos, valores altos. E essas contribuições sequer serviram para nada. Por quê? Porque a pessoa não detinha o conhecimento necessário de que era necessário comprovar o exercício de uma atividade, de ter realizado essas contribuições em dia. Uma das regras que a reforma da Previdência trouxe foi justamente mudanças quanto ao recolhimento em atraso, dela não contar para a carência. Esse é um grande ponto. Então, a pessoa teve um prejuízo enorme. Por quê? Porque fez um empréstimo para pagar o INSS atrasado, né, os valores que não serviram para nada. E ao procurar essa pessoa que não era advogado, né, para questionar por que aquele valor não tinha servido, a pessoa simplesmente ela foge. E quem vai? A OAB não tem controle sobre essa pessoa. Quem vai penalizar essa pessoa? Então, a orientação é que essas pessoas que foram realmente lesadas, elas precisam procurar fazer boletim de ocorrência e procurar o Ministério Público, que é quem vai justamente cuidar dessa atividade irregular. Não é a OAB. E assim, esses problemas são a nível de Brasil. No Instituto, a gente tenta tem um contato permanente com o Ministério da Previdência, com a Receita Federal. Estão sendo feitas inúmeras operações em relação justamente a esse uso indevido dessas senhas, a captura dessas senhas. A Lei de Proteção de Dados, ela regulamenta, nós temos uma lei que regulamenta isso, e essas pessoas, nós advogados temos toda a preocupação com a Lei de Proteção de Dados. Para eu acessar o sistema do meu INSS de qualquer cidadão, eu preciso de um termo de autorização e de uma procuração dele. Por quê? Porque a partir do momento que ele confia aqueles dados para mim, eu sou responsável por aqueles dados. Só que essas pessoas que estão atuando entram no sistema do meu INSS do segurado. E com essa mesma senha, com a senha dele, tem acesso a várias outras plataformas. A várias outras plataformas. A bancos, a Receita, a fazer empréstimos e utilizar. Ele, naquele momento, ele se apropria dos dados daquela pessoa, né? Então, o risco é enorme para o que faz. A doutora Simone vai trazer aqui alguns casos depois que nós estamos tendo em relação a empréstimos, né? Cidadãos que estão ficando praticamente sem renda. E, nesse caso, eu sempre falo, aquele não é a única possibilidade. O meu INSS não é a única possibilidade. Se você tem dificuldade, você precisa procurar o INSS. Você precisa procurar um advogado. Você precisa procurar alguém capacitado. Para você ter uma noção, após a emenda constitucional, nós tivemos 5 regras de transição da reforma da Previdência. Para muitos foi difícil. Até hoje a gente leva tempo para explicar às pessoas como são 5 regras de acesso à Previdência. O maior patrimônio de um trabalhador, que ele visa, ele trabalha, ele pensa isso, é o seu patrimônio que ele vai juntando ali financeiro e previdenciário. Ele sonha com a aposentadoria dele. Eu já peguei situações no escritório recentemente de pessoas que teriam direito a uma aposentadoria de R$ 3.500.
No entanto, ao procurar um serviço que não era especializado, a aposentadoria ficou ali na base de um salário mínimo. Então, por quê? Porque ele fez a aposentadoria, numa regra, ele poderia ter ficado ali um período que ele tinha trabalhado, mas aquela pessoa não tem o conhecimento que ele procurou. Então, juntou apenas os documentos e sem fazer um cálculo, sem fazer um planejamento previdenciário. Outro ponto importante, Marcos, após a reforma da Previdência, cada documento novo que você junta, cumprimento de exigência, os valores atrasados, eles passam a contar somente a partir daquele momento. Então, se eu dou uma entrada numa aposentadoria hoje, dia 20, né, de julho, e eu não entro com a documentação completa, e nós sabemos que a fila do INSS está enorme, e esse processo só vai ser analisado em 2024, e o INSS, por exemplo, faz a exigência para que eu comprove a união estável, lá em 2024, e só naquele momento eu junto o documento, então eu perdi 1 ano de benefício. Você perde 1 ano de benefício. Por quê? Porque você só vai cumprir a exigência no próximo ano. Mas se você tivesse procurado alguém especializado, ele saberia que aquele documento é fundamental. Teria feito já no início. Então, são realmente prejuízos financeiros e que você não consegue. Ah, doutora, eu teria como judicializar essa questão? Não, porque está posto na lei. É matéria de lei. Então, como bem pontuou aqui Gilberto, então, você não pode questionar isso depois. É um prejuízo irreversível. Então, nós precisamos estar atentos, como a doutora Kaline bem falou, né? A OAB não consegue regular essa atividade que está sendo feita, extra escritórios, extra INSS, e o prejuízo para aquele segurado que muitas vezes já recebe tão pouco. Gilberto vai trazer aqui também para a gente outros casos de situações, né, que têm chegado na Previdência que preocupa a OAB, preocupa o Instituto e preocupa também a Previdência. Simone, queria que você falasse agora, porque a gente está aqui falando aqui de um tema, né, preocupante e que na prática, no dia a dia, acontece bastante. Por exemplo, nós temos aqui casos aqui em Caicó e outros municípios de pessoas que são prejudicadas, né, porque procuraram alguém que não tem conhecimento, né, realizou um procedimento, um requerimento mal feito. No dia a dia é bem comum esse prejuízo para o beneficiário. Bom dia, Simone. Bom dia, Marcos. Bom dia para as minhas colegas, para Gilberto. É bastante comum, e o que nós nos deparamos todos os dias, que chega a doer na nossa alma, é que o bem da vida, né, um direito, como Rafaela disse, né, o seu patrimônio que você sonha em um dia ter, né, às vezes é o único que a pessoa consegue ao longo da vida de trabalho, e aí você coloca a perder. E quando você procura um profissional especializado, um advogado, ou quando procura o INSS, não tem mais o que fazer, porque essas pessoas, quando vão a uma lan house ou procuram uma pessoa que se diz conhecedora, um curioso que se aventura a dar entrada nesses benefícios, mas eu só cobro um valor. Às vezes, Rafaela, eles nem cobram valores altos. Às vezes o que atrai as pessoas é essa história de cobrança de valores simbólicos, que eles, pela quantidade de pessoas, de vidas que eles destroem, porque eu digo assim, quando você não tem a técnica, quando você não sabe fazer, todo valor é caro. Todo valor é caro. Mas eles pegam por quantidade de pessoas e eles dão entrada em toda forma de benefício. Tem pessoas que nunca contribuíram para a Previdência, que preencheriam facilmente. Eu já tive de dar entrada, nós já tivemos de dar entrada em benefícios de amparo social, de entrar agora e à tarde já sair a concessão. E pessoas que perdem um tempo precioso, e essas pessoas que não sabem o que é uma contribuição, o que é um amparo, a diferença de um amparo social para uma aposentadoria por tempo de contribuição, dão entrada em benefícios errados, e as pessoas ficam meses e meses. Mas eu dei entrada, às vezes eles chamam no meu aposento e não saiu, às vezes aguardando uma perícia que nem vai acontecer, porque a pessoa jamais contribuiu para a Previdência. Mas nesses casos a gente ainda tem o que fazer. Ele perdeu o tempo, mas a gente ainda consegue dar entrada no benefício correto. E os que eles dão entrada, preenchendo relatórios, que precisam preencher os relatórios de forma errada, dizendo que a pessoa
que teve a vida inteira na agricultura, que arrumava uma casa uma vez perdida, que lavava roupa, que isso, prejudicando a vida daquela pessoa, preenchendo de forma errada os formulários, e esses aí a gente não tem mais o que fazer, não. Porque, como Rafaela e Kalina disseram, eles utilizam a senha da pessoa, então o INSS está dizendo, foi você que preencheu. Não tem como você entrar com um processo e provar que foi um terceiro que deu entrada, não, porque a pessoa utilizou sua senha e era como se fosse você que estivesse ali. Então, essas daí perderam o bem da vida, perderam o seu direito. Não tem como a gente dizer que aquele formulário não foi aquela pessoa que preencheu e aquela não é a verdade dela. E nessas horas, quem fez o procedimento desaparece. Não, ele não quer, ele disse, olha, você pagou um valor simbólico, eu tentei, foi uma tentativa que eu fiz. Então, assim, olhe o perigo. E chega todos os dias pessoas que têm a característica, que viveram a sua vida inteira num tipo de trabalho, que concederiam um tipo de benefício, e eles dão entrada preenchendo de forma equivocada e fazem aquela pessoa perder e não ter mais o direito em momento algum da vida. Então, essa é a nossa preocupação. E outra coisa que nos chamou a atenção ontem, que assim, a minha sócia, Pamela, ela ficou assim, com os olhos cheios d'água, tenha calma. Mas, um senhor que chegou, ele disse que estava uma semana sem se alimentar, porque ele disse que não descia a comida. Ele conseguiu o benefício dele, uma pessoa, falando desses empréstimos, chamou para que ele fizesse uns empréstimos no banco. O benefício dele era num banco físico, Banco do Brasil, ou Bradesco, ou Santander, Banco do Nordeste, e tinha uma margem consignável. Esses bancos, eles primam por esse cuidado, né, de dizer, vai até tal ponto, porque senão a partir daqui você não vai conseguir nem sobreviver. São empréstimos que você começa pagando R$50. R$50 não vai fazer diferença em 1.320. Mas aí quando você começa quando você ultrapassa esse limite, quando você ultrapassa essa margem consignável, compromete sua vida. Toda a finança da sua família está comprometida. E aí, pessoas que eu não sei o que é que passa na cabeça dessas pessoas, a índole dessas pessoas, estão pegando esses benefícios desses aposentados, transferindo esses benefícios dos bancos oficiais para bancos virtuais, esses que foram uma mão na roda na vida da gente, né? No período de pandemia foi muito bom, é muito importante e ainda continuam sendo, mas para quem sabe lidar com eles, para quem sabe chegar até eles. Como as meninas disseram, tem comunidade que não tem sequer internet. Diferente do que a gente pensa que todo mundo hoje tem acesso. Não tem. Então, se você tem um problema no seu benefício é no Banco do Brasil, na Caixa, no Bradesco, você sabe, é na Coronel Martiniano. Desça na Coronel Martiniano, vá lá pessoalmente, você tem acesso, você tem isso, tem aquilo. Agora, um banco virtual, que é muito bom, repito, é muito bom, mas que você não sabe como lidar com ele, você não soube sequer dar entrada no seu benefício, usar a sua senha do Gov. Então, olha o que você está fazendo. Então, essas pessoas estão transferindo os benefícios das pessoas aposentadas de um salário mínimo para que essa margem fique sem limites e fazendo empréstimo até o último centavo do que ele ganha. E esse senhor que chegou lá no escritório, que minha sócia ficou apavorada, ele está recebendo R$30 por mês de tanto empréstimo que fizeram. E a pessoa, quando ele... um dos bancos o virtual percebia que estava já muito exagerado e acima do limite, ele pegava o benefício e transferia para outro. Então, ontem nós tivemos que ir à delegacia com ele. E orientamos para ir ao Ministério Público. Mas, assim, é o tipo da coisa, é como você disse, quando a gente procura, eles desaparecem. Então, assim, muito cuidado. Eu sei que às vezes a gente precisa, é necessário, às vezes, esses empréstimos e tudo, mas tenham cuidado com isso. Se você não sabe lidar com o mundo virtual, deixe seu benefício num banco físico, que você possa ir lá, que você possa ver o gerente, que você possa ir no INSS possa reclamar também, que você possa reclamar, né?
Então, assim, essa é a nossa maior preocupação. Eu sei que o momento é de festa de Santana, talvez não surta o efeito que nós queremos, mas é porque a gente não aguenta mais, sabe? Foi a gota d'água, essas pessoas que chegam com direitos perdidos. Ouvi agora o Gilberto Costa, gerente do INSS aqui de Caicó, né? Depois de ouvirmos aqui toda essa explanação, né? Quando o INSS recebe uma situação como essa, um requerimento mal feito que traz um prejuízo para o cliente, para o beneficiário, como é que vocês se comportam? É possível reverter ou não? O INSS ele recebe o procedimento pronto e tem que dar aquele benefício. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Marcos. Bom dia a todas e todas. Bom dia. Eu chamo de amigas porque eu tenho uma relação muito boa com elas, né? A doutora Kalina, a doutora Rafaela, a doutora Simone. Olha, há momentos que a gente consegue, Marcos, até atenuar esse prejuízo, né? Porque nós somos orientados a conceder o melhor benefício, né? Isso quando as situações do processo, né, permite isso. Mas há situações, e eu ratifico, né, o relato das minhas colegas, de que nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque os elementos que estão lá não permitem que a gente possibilite uma melhor, ofertar o melhor benefício para a pessoa. E como não é passível de um dirigenciamento, de colocar o benefício em exigência, imagina, né, o servidor que está analisando o pedido, de que aqueles são os elementos que a parte disponha quando do pedido de sua aposentadoria ou de seu auxílio. Então, é por isso que, nesse momento, nós não temos realmente como saber o que é que nós podemos oferecer de melhor para o cidadão que está pedindo aquele benefício. Infelizmente. Por quê? Porque nós não temos funções de investigação, né? E não podemos imaginar que sempre está ocorrendo uma situação inadequada, inconsequente. Até porque nós temos sempre que achar que as ações acontecem de boa fé. Inclusive há um decreto federal, né, que onde o servidor, obrigatoriamente, ele não pode estar desconfiando de nada, né? O cidadão que chega na frente dele está agindo de boa fé. Com a situação virtual, aí é que fica mais difícil. Porque eu só sei que Marcos Dantas é a pessoa que eu estou atendendo, porque eu lhe conheço e vejo uma fotografia sua, né? E em relação a essa situação, eu nunca, sinceramente, nesses 40 anos de INSS, eu nunca tinha trabalhado com momentos tão dificultosos. É quase que domina quase que as demandas da gente diariamente, inclusive as mesmas pessoas, assim, numa semana vem 2 ou 3 vezes no INSS dizer o seguinte: eu queria que você me desse minha senha do INSS, né? Aí isso é a expressão dele, e olha assim, mas ontem você esteve aqui, ele disse, é porque eu dei a minha senha para fulano de tal, né? Eu dei a minha senha para fulano de tal e eu nem me lembro dela, né? Aí eu vou lá, olho o cadastro dela e eu digo assim, esse telefone celular, esse número, é o seu? Diz, não. Esse e-mail que está aqui registrado, é o teu? Não. Ou seja, houve uma alteração cadastral. Imediatamente. Então. E isso gera essa situação que tem. Aí essa pessoa de posse disso aí, né? Aí começam a fazer todo tipo, né, de situação no nome dele. E para a gente, servidores do INSS, para a autarquia previdenciária, quem promoveu aquele pedido foi o cidadão. Por quê? Porque lá no processo não tem nenhum termo de representação. A doutora Rafaela colocou uma questão assim, é tão forte isso, assim, por exemplo, o cuidado desses convênios com as entidades são tão fortes, né, a OAB é uma delas, né, que a gente não despacha o processo se porventura, olha, já há um convênio, já devia ser presumido, mas as ações, como são individualizadas, nós não despachamos um processo se por um descuido o advogado esquecer de colocar, né, o termo de representação, né, o compromisso de que
né, fielmente está agindo, né, em nome daquela boa, de acordo com os termos do convênio. Você tem a ideia? A gente coloca em diligência. Você tem a ideia como esse convênio nele é provido, e como a entidade, com a OAB, nós não podíamos fazer diferente, como é provido do máximo cuidado possível. Entretanto, né, a OAB está sendo o quê? Sofrendo uma concorrência extremamente desigual, que são dos vendedores de facilidade. E aí o cidadão, assim, dentro das facilidades apresentadas pelas pessoas que não têm um conhecimento mínimo, porque previdência não é fácil. Eu estou há 40 anos no processo, e a gente fica, né, e sou um estudioso, assim, eu leio, né. Eu fico dizendo assim, dizendo à doutora Roberta que eu estou acordando mais cedo, ela disse que era a idade, né. E eu debatendo comigo mesmo, assim, eu não tenho tempo para fazer o debate com outras pessoas, né. E a gente ainda fica numa dúvida, pergunta uma coisa, né, e olha aqui, diz, espera aí, vamos ver isso aqui, né. Aí chega a pessoa no INSS, como esses dias chegou uma pessoa e disse assim, alguém me prometeu, em outubro do ano passado, que se eu desse a ele tanto, que eu tinha meu benefício concedido, né. Quando eu pesquiso, né, a situação dele assim, né, eu disse assim, qual é o tipo de benefício que ele disse que você ia conseguir, que ele garantiu para você? Ele disse, eu não sei, né. Eu olhei para ele, ela não tem nenhuma contribuição. Eu perguntei se era trabalhadora rural, disse que não era. A pessoa tem 40 anos. Aparentemente, ela não tem nenhuma deficiência. Eu não sei qual era o benefício, sinceramente, eu não sei qual era o benefício que ele ia conceder. São vendedores de facilidades, então, né? E aí, para vocês que estão nos ouvindo, gente, olha, evite esses vendedores de facilidade, né? Essas pessoas que colocam, né, propaganda nas redes sociais, né, dizendo que são analistas ou especialistas em previdência social, porque eu costumo dizer, os caminhos mais fáceis são os mais longos, né? Essa pessoa desde outubro fez um empréstimo, comprometeu um bem dela, doutora Rafaela, Karine e Simone, e até agora não obteve nenhuma resposta desse cidadão, né? E esse cidadão ele tem aplicado golpes contínuos. Essa questão do empréstimo é de cortar o coração. Eu estou me transformando num especialista em educação financeira. Porque é tão triste, né, que eu chamo lá para o setor e fico ali uma hora, mais de uma hora, tentando convencer essa pessoa, né, de ter o máximo de cuidado com isso. E as trocas de senha são contínuas. E teve uma, por exemplo, a semana passada que ela veio 3 vezes. Aí parecia assim, aquelas questões de dizer assim, ela deu assim segunda, quarta e sexta, né? Ela deu assim para 3 pessoas diferentes. A gente não faz os agendamentos, né? A gente não diz assim, eu vou para o médico, né? E diz, você vem a segunda, por exemplo, minha sessão de fisioterapia, segunda, quarta e sexta, né? Ela chegou na segunda, pediu a senha. Na quarta-feira ela disse o seguinte, eu vim pegar a minha senha. Aí eu disse, mas cadê sua senha? Não, eu passei para alguém e não me lembro da minha senha, né? Aí eu olho e digo assim, esse telefone, não é meu, esse e-mail não é meu. Eu vou, quando eu chego na quarta, na sexta novamente, aí já é outro telefone que eu guardo só de propósito ali para ver, para monitorar, né? Aí são telefones diferentes. Às vezes são essas pessoas realmente dos empréstimos, Marco. Sim. Porque ele vê que naquele banco não dá mais, então ele quer alterar onde a pessoa vai receber o benefício. Aí ele vai, não consegue entrar porque a senha já está com o primeiro que fez o primeiro empréstimo. Aí ele pede a pessoa para ir ao INSS, porque só a pessoa pode pegar essa primeira senha. Quando ela pega a senha, aí o que faz o empréstimo altera o banco de pagamento e já faz um novo empréstimo. Então, por isso que esses pedidos de senha são perigosos. Muito perigosos, né? E como eles não se provem de poder de representatividade, né? Aí eles colocam o cidadão para lá. Quando nós temos as pessoas que nós trabalhamos e são parceiros, a questão é bem simples. Chegou o advogado lá, né, com seus poderes, os poderes constituídos, nós fornecemos os elementos ali, porque é assim que deve ser. Aí esse manda o cidadão, né, a cidadã ir lá no INSS. Por quê? Porque ele não quer mostrar a cara dele.
as 3 que estão aqui perto de mim não tem nenhum problema de mostrar a cara. Né? Porque eles são parceiros nossos. Né? Legalmente constituídos. Esse não. Esse nós não sabemos onde eles estão, doutora. Eu tive um problema ano passado, que eu pedi que o sindicato de Ouro Branco, né, levantasse uma situação em relação a isso, né, fosse ao Ministério Público, porque era muito visível, né. Começou a quantidade de empréstimo, assim, uma rotatividade de empréstimo bem grande para sócio de sindicato, e quando eles iam lá, me pediam, né, para eu verificar a situação, os dados deles, do cidadão, eram totalmente diferentes deles. Eram e-mails diferentes, telefones diferentes, né? E isso causa um retrabalho enorme na gente. E um prejuízo financeiro para o beneficiário. Quando eu passo o quê? Quando eu atendo uma pessoa com a mesma situação 3 vezes na semana, eu deixo de atender um ou outro, né, que estava necessitando dos serviços. Isso pode virar casa de polícia? É casa de polícia. Nós tivemos semana passada numa conversa, né, o que é que acontece? Essa questão dos empréstimos também. Essas pessoas que eles se chamam de assistentes previdenciários, né? Eles dão entrada no benefício. Quando os segurados recebem, eles orientam a fazer empréstimo para pagar os valores a eles. Então, quer dizer, ele dá entrada no benefício, obriga a fazer um empréstimo. Nós tivemos um caso semana passada, assim, que o segurado chegou e disse que ele estava com a moto, que tinha ficado com a moto dele. Penhorado, né? Uma pessoa que não tem poder, né, para isso, pegou a moto do segurado e só devolveria quando pagasse aquele valor. Então, isso assim, Marcos, e o que foi orientado realmente, isso é um caso de polícia, como você está falando. É um caso de ir para o Ministério Público, um caso de ir para a polícia. Nós costumamos dizer que, eu falo sempre isso, o benefício concedido é uma família protegida. Porque nós sabemos que temos famílias que vivem daquela renda. Isso é muito precioso, o benefício previdenciário. E na condição de previdenciarista, nós não estamos obrigados apenas a fazer a nossa melhor parte, nós estamos obrigados a conceder o melhor benefício. Eu tenho que estudar o suficiente, preparar o suficiente aquele processo para que ele atinja a máxima renda possível dele, porque aquele valor ali é para o resto da vida. A partir digamos assim, na melhor idade, né, ao ficar idoso, seus custos de vida aumentam consideravelmente. São remédios, são a alimentação mais, digamos assim, com cuidados em relação ao açúcar, em relação a outras propriedades. Então, assim, mas a gente sabe que grande parte da população recebe o mínimo. E você, do mínimo que você faz, você ainda ficar devendo, quando você só ia receber a aposentadoria, então você vai ficar devendo um empréstimo. E a nossa preocupação, a minha, doutora Kaline Gilberto, e enquanto OAB, enquanto instituto, assim, nós sabemos das dificuldades. O IBDP e a OAB estão semanalmente em Brasília tentando resolver, junto com o Ministério da Previdência, a questão da fila nacional. Assim, nós estamos atentos a isso. Bem como o Ministério tem trabalhado efetivamente para coibir esses crimes. É uma batalha contínua. Nós sempre tivemos aqui, OAB e INSS, uma relação em Caicó muito, muito próxima, porque o nosso objetivo é realmente a proteção social. Então, se o cidadão ele tem dúvida, ele pode procurar a defensoria para tirar dúvida. Se ele tem dúvida do BPC, ele pode procurar a Secretaria de Assistência Social. E, doutora, mas assim, se eu for para um escritório, eu vou ter que pagar consulta. Não, a grande parte dos nossos escritórios sequer cobra consulta, porque dentro da nossa profissão também tem um lado social, né, doutora Kalina? E que é uma orientação para fazer aquele benefício. Muitas vezes não precisa pagar uma consulta. Procure o INSS, porque você tem um direcionamento correto do que vai fazer. E como eu sei se aquela pessoa é advogada ou não? Nós temos a OAB funcionando diariamente, semanalmente, em Caicó. O segurado ele pode consultar através do site. Se ele não souber, ele pode ir na OAB, que fica aqui no centro da cidade. Essa pessoa é realmente advogada? Eu posso confiar nela? Antes de passar a senha. Antes de passar essa senha. Essa senha é o seu patrimônio. Então, assim, a Lei de Proteção de Dados está aí. Nós temos o compromisso, enquanto advogados, de respeitar essa lei. Sabemos o quanto é importante esse ativo.
Mas é importante que você saiba, você cidadão, essa senha é sua. Intransferível. Intransferível. Eu quero aqui agradecer, eu quero até depois, eu já quero aqui de antemão convidar vocês para a gente voltar depois da Festa Santana a falar sobre essa temática com mais tempo, né? E eu quero aqui pedir desculpa que eu tenho aqui umas 30 perguntas dos nossos ouvintes, não vai dar tempo de colocar nenhuma hoje, infelizmente, mas eu queria convidar para que depois, já guardei aqui, a turma fica chata, apaga a minha pergunta depois, mas já salvei aqui as perguntas, né? E depois queria que vocês voltassem aqui para a gente responder as perguntas dos nossos ouvintes, que são sobre temas previdenciários. E quando a gente traz para cá um advogado para falar sobre previdência, meu amigo, chove de perguntas, né? As pessoas têm dúvida, né? E eu não gosto nunca de deixar o nosso ouvinte sem resposta, né? Então eu queria agradecer, queria que em nome das três alguma falasse, né? Doutora Kalina, falou tão pouco aqui hoje. Obrigado por sua participação aqui. Eu não costumo falar pouco, né? Você não costuma falar pouco, né? Mas o momento é só para agradecer de fato, sobretudo, né, a quem compôs essa bancada, a quem está nos ouvindo. Todos perceberam que é uma situação da mais alta importância, da mais alta gravidade. Nós não podemos brincar com o direito de ninguém. Não há como brincar de ser profissional do direito. Não há. Ou você é especialista, ou você sabe, ou você não sabe. E assumir que sabe, sem ter a expertise necessária, é caso de polícia. E a OAB vai estar, sim, vigilante nesse cenário. Se não for, se nós não pudermos fazer essa análise, nós vamos indicar os caminhos a serem perseguidos. A OAB não vai quedar silente em face de um cenário tão delicado, né? E realmente é oportuno que em outro momento, né, a equipe volte para esclarecer essas dúvidas, lembrando que quem tem tantas dúvidas, e de fato essa matéria gera muitas dúvidas, porque gera para nós que trabalhamos com essa matéria diuturnamente. Então procure respostas especializadas por pessoas que saibam responder. As suas senhas é o DNA, ele abre portas para prejuízos inenarráveis, né? Então a nossa responsabilidade é essa. Obrigada, que todos tenhamos uma feliz festa de Santana e que depois a gente possa voltar para essa pauta. Muito obrigada. Doutora Rafaela, obrigado, doutora Simone também. Gilberto, obrigado pela sua participação. Obrigado também, Marcos. Estou aberto, viu? E volte sempre aqui no nosso programa, tá bom? 8h20, confirmando